Apresentado na saga dos Saiyajins como um vilão, Vegeta sempre foi um personagem carrancudo, orgulhoso e que sempre colocou na frente de tudo e de todos os seus próprios benefícios na maior parte do tempo. E depois da sua redenção ao se sacrificar para deter Majin Buu e salvar seus entes queridos, e também ajudar o Goku a enfrentar o Kid Buu no final da saga Buu, Vegeta acabou sendo modificado, com a chegada de Dragon Ball Super, tendo um Vegeta totalmente diferente ou um pouco diferente do que a gente viu em Dragon Ball Z. Mas afinal de contas, isso foi bom ou ruim para o personagem? Vegeta perdeu ou ganhou com a sua nova versão 2.0 do personagem em Dragon Ball Super? Bom, é sobre isso que eu vou falar aqui nesse vídeo hoje. Então, já leve o seu Ki e se prepara, que o Super Kamehameha já vai começar. Salve galera, aqui é o Rafael, sejam todos bem-vindos ao canal. E se você já curtiu o tema, já vai deixando o seu Super Kamehameha no like para dar aquela moral e não esqueça de se inscrever no canal e também ativar as notificações para ficar por dentro de vídeos de notícias, análises, curiosidades, opinião e muito mais que envolve todo o universo Dragon Ball. Também já vai deixando aqui embaixo nos comentários a sua opinião sobre o assunto desse vídeo. Você acha que o Vegeta evoluiu ou aconteceu com ele a mesma coisa que aconteceu com o Goku? Ele perdeu a sua personalidade que tinha em Dragon Ball Z? Deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião. Bom galera, vamos lá. Esse assunto do Vegeta, da personalidade do Vegeta em Dragon Ball Super, é um assunto que é bastante comentado em redes sociais, Aqui no canal as pessoas comentam bastante, que é sobre essa mudança, essa pequena mudança que teve do Vegeta em Dragon Ball Super. E o Goku nem se fala, o Goku teve bastante mudança, inclusive eu critico bastante isso aqui no canal, mas o Vegeta, ao meu ver, ele foi um pouco diferente do que o Goku, mais para melhor do que para pior. Por quê? Porque assim, eu falo isso porque as pessoas, ela tende muito a pensar que quando o Vegeta ele mudou de personalidade, eles pensam muito no que o Vegeta foi, na saga Freeza, enfim, na saga Cell, e também da frase que o Vegeta disse no final da saga Buu, quando ele viu ali o Goku lutando contra o Kid Buu, ele disse que o Goku era o número 1, era o Saiyajin número 1, que ele não, tipo que ele colocou o Goku no pedestal, no qual ele nunca superaria o Goku futuramente. Então, tipo que o Vegeta desistiu dessa competição de superar os poderes do Goku nessa época. Então a galera pensa o seguinte, só porque ele disse isso, tô falando que todo mundo fala isso, tô falando que uma boa parte dos fãs, acabam pensando dessa forma, que o Vegeta naquele momento ali, ele abandonou isso daí e ele não poderia de forma alguma em Dragon Ball Super pensar diferente, pensar em querer voltar a querer superar os poderes de Goku. E eu já adianto aqui que, na minha opinião, isso faz sentido sim, o que fizeram em Dragon Ball Super. Ele mudar de ideia, começar a pensar em outras formas de superar o seu inimigo. Até porque, galera, surgiram novos inimigos, novas ameaças, novos tipos de treinamentos, poderes. Então, o Vegeta de Dragon Ball Z, naquele momento ali, tudo que ele tinha feito para poder superar o Goku, ele já tinha feito. Não tinha como ele criar outros métodos de treinamento para poder superar o seu adversário. Ao contrário do de Dragon Ball Super, que abriu um leque de opções depois que apareceu ali o Bills, junto com o Whis, e depois apareceram outros personagens, outros, digamos assim, antagonistas que abriram esse leque de possibilidades de aumento de poder para o Vegeta. Então isso acaba modificando o pensamento do cara. E até porque também tem outra coisa. A gente mesmo aqui, a gente fala uma coisa hoje, amanhã mesmo a gente troca de ideia. Então o Vegeta mudou de ideia, ele viu essa possibilidade, viu essa brecha de poder ficar mais forte através do treinamento lá com o Whis, com o Bills também, e abraçou isso daí e voltou, ter aquele espírito de rivalidade com o Goku que ele tinha em Dragon Ball Z. Agora falando da evolução do personagem em si, tem outra galera também que pensa o seguinte, que o Vegeta, ele sempre tinha que ser da forma que ele foi apresentado. Não apresentado, tipo na saga Freeza ou na saga Cell ali, como o Vegeta era todo carrancudo. Porque assim, galera, eu penso também diferente dessas pessoas. Por quê? Porque o Vegeta, assim como todo ser humano e todo personagem que se preze, bom personagem, ele tem que ser desenvolvido, ele tem que evoluir. Por exemplo, o Goku de Dragon Ball Clássico agia de uma forma. Ele, quando terminou o Dragon Ball Clássico ali, a parte que ele lutou contra o Piccolo, lá no 23º torneio de artes marciais, ele já era um Goku totalmente diferente do Goku que foi apresentado no primeiro episódio, no primeiro capítulo do mangá clássico.
E o Goku de Dragon Ball Z aconteceu a mesmíssima coisa. Ele começou ali da forma que acabou o Dragon Ball clássico, e quando a gente teve um Goku lá no final da saga Buu, no final da saga Buu não, do End of Z na verdade, a gente tem um Goku já bem mais maduro, um Goku que estava disposto a guiar, né, a nova geração de guerreiros para proteger a Terra quando ele não estivesse lá. Então você vê a evolução do personagem. E isso também aconteceu com o Vegeta. Por que eu estou falando isso? Porque o Vegeta, na saga dos Saiyajins, ele chegou ali como um vilãozaço, né, inclusive. Depois teve o seu momento de transição. Na saga Freeza ele ainda era um vilão, porque ele tinha interesses próprios, ele era basicamente um anti-herói, mas mais para a parte do vilão, porque ele queria ser imortal, então ele pensava em fazer tudo que estava ao seu alcance para poder alcançar esse objetivo. Matou Namekusei-jins, inocentes, entendeu? Tinha pensamentos totalmente distorcidos da realidade. Então esse Vegeta aí, ele, como posso dizer, ele ainda era de certa forma um vilão. Já na saga dos androides /Cell, a partir do momento que ele começa a querer treinar para poder superar o Goku, ele começa a entrar na fase ali do anti-herói e na transição, né, para se tornar futuramente um Guerreiro Z. Isso se arrasta durante toda a saga dos androides /Cell e também chega ali até o início da saga Buu, porque nesse início da saga Buu ele ainda está com esse espírito de rivalidade muito forte, né, muito aflorado sobre o seu rival principal, que era o Goku. E quando o Goku retorna do outro mundo para participar do torneio, isso acaba reativando aquele gatilho do Vegeta da saga Cell, fazendo com que ele deixe ser possuído por Babidi, viu isso daí, e no final ele causou toda aquela destruição, né, matando todas aquelas pessoas que a gente viu no torneio. E é aí, né, que tem aquela conversa, aquela luta que ele tem com o Goku, que começa a modificar, né, a sua personalidade. Ele acaba cedendo ali, né, aos seus sentimentos perante o seu maior rival, dizendo que ele amava ali a Bulma, enfim, o seu filho também. E ali, a partir desse momento, que a gente começa a ter um Vegeta mais pro lado do heroísmo, a mudança do Vegeta. Mas como a saga Buu foi muito rápida, foi muito ligeira, a gente não teve tempo de ver mais desse Vegeta, porque ele acabou morrendo naquela parte ali, né, sacrificando para derrotar o Majin Buu. Depois ele só retornou lá no finalzinho, quando se fundiu com o Goku, e depois quando fez parte ali daquela galera para deter o Kid Buu, para Goku formar ali a Genkidama. E depois a gente não viu mais nada do Vegeta. A gente viu lá o End of Z, que ele estava totalmente já estabelecido como uma pessoa tranquila, de boa ali, né, conversando com o Goku de uma forma como se fossem dois amigos. E depois não vimos mais nada sobre isso. A gente só viu em Dragon Ball GT, que acabou sendo descanonizado, e também vimos agora, e estamos vendo agora em Dragon Ball Super, uma forma que o Vegeta tem de mostrar, né, a sua evolução, isso na minha opinião, é claro. E eu falo isso porque o Vegeta de Dragon Ball Super, ele apenas continuou o seu desenvolvimento, né, que foi construído até o final de Dragon Ball Z. Por quê? Como disse aqui agora, ele se redimiu, teve a sua redenção no início da saga Buu, e esse Vegeta continuou esse caminho, essa estrada de desenvolvimento de personagem. Então não tem como, galera, a gente ter um Vegeta igual foi aquele Vegeta que a gente teve lá na saga dos Saiyajins, na saga Freeza, na saga Cell, porque na minha opinião ficaria uma coisa muito forçada e enjoativa. Assim, por exemplo, como é o Goku do Super. Eles quiseram trazer do Goku, a personalidade do Goku que ele tinha lá no clássico, só que de uma forma 1000 vezes mais exagerada. De um Goku que não sabe de nada, do Goku que fica brincando por tudo ou por nada, que não se preocupa muito com as coisas, ao contrário do Goku do clássico. O Goku do clássico se preocupava com bastante coisa. Mas enfim, eles quiseram fazer isso. Mas com o Vegeta foi diferente, com o Vegeta a gente não percebeu essa evolução. É claro, tem pessoas que preferem o Vegeta de uma forma mais como um anti-herói, ou mais puxado pro lado do vilão, mas a gente não pode negar, né, que esse Vegeta de Dragon Ball Super, ele acabou evoluindo. Tá certo que tem momentos ali que é meio vergonha alheia, né, como no filme lá da Batalha dos Deuses, a gente tem o Vegeta dançando, no anime a gente tem o Vegeta cozinhando. Claro que a gente não tem esse tipo de coisa, a gente negócio de dança no mangá, a gente não tem isso, mas esse tipo de coisa, assim, eu prefiro deixar um pouco de lado, porque eu prefiro absorver mais a parte que ele traz coisas boas. Como, por exemplo, o Vegeta de Dragon Ball Super, naquele momento em que ele luta lá contra o Kiabi, ele serve ele mais como um tutor, né, um mestre para o Kiabi. E isso é legal, galera, ele perceber ali, né, que o seu companheiro de raça Saiyajin, que era o Kiabi, mesmo que fosse de outro universo,
ele viu no Kiaba ali uma forma de ajudar o cara, por mais que ele não tivesse nenhum conhecimento desse ser, desse personagem, ele resolveu ajudar o Kiaba de uma forma bem legal, né? Fazendo o Kiaba se transformar em Super Saiyajin. E mais pra frente, a motivação que ele tem em participar do Torneio do Poder também é bacana. Ele quer lutar para que aquilo que ele conquistou em Dragon Ball Z não seja perdido, não seja apagado pelo Zenhou, que é o quê? Que é a sua família, que são os seus ali, entes queridos, né? Que é o seu rival ali, o Goku. Ele não quer perder isso, então ele vai pro torneio para conseguir, né, evitar com que isso aconteça. E dentro do Torneio do Poder mesmo, ele tem uma outra motivação, uma segunda motivação, que é vencer o torneio, ele vencer o torneio, para pedir, né, que o Zenhou traga de volta o Sexto Universo, porque ele quer conhecer o planeta Sadala do Sexto Universo. Então você tem ali motivações bacanas do personagem. Ele não quer apenas lutar contra os mais fortes, ele não quer apenas enfrentar o Jiren, enfrentar o Toppo. Ele quer isso também, isso para ele é uma diversão. Mas o seu objetivo, a sua motivação principal ali era a sua família e também, né, trazer de volta o Sexto Universo, que era o universo onde existia ainda, né, o planeta Sadala. E passando para o mangá, que é a história que continuou, né, após o Torneio do Poder, que foi a última forma de animação que a gente teve, além do Dragon Ball Super Broly e Dragon Ball Super Super Hero, a gente tem um Vegeta que é totalmente aprofundado, porque ele já tinha se arrependido antes, mas a gente nunca tinha visto isso saindo da boca do Vegeta, do pensamento dele. Então a gente vê ele um Vegeta preocupado, ou tentando se redimir o máximo possível ao mal que ele causou aos Namekusendins, né, no passado lá na saga Frieza, que ele matou uma aldeia inteira de Namekusendins, e também na saga do Granola, que é a saga que vem depois da saga Moro, um Vegeta refletindo, tendo uma reflexão, né, sobre esse passado que ele teve lá na saga Frieza, e também sobre o passado que ele teve sobre o comando do Frieza, onde ele e os Saiyajins, né, dizimaram vários planetas para poderem conquistar, para poderem vender a um preço bacana, condizente com o que o Frieza queria na época. Então você começa a perceber que o personagem realmente está mudado, ele se arrependeu do que ele fez no passado. E isso, galera, isso se chama desenvolvimento, evolução de personagem. Ele tinha essa mentalidade de querer destruir as coisas, de querer ser o mais forte, de querer tomar o lugar do Frieza, quando ele apareceu pela primeira vez em Dragon Ball Z. E hoje em dia, em Dragon Ball Super, ele já tem um pensamento totalmente diferente. Ele quer salvar tudo aquilo que ele destruiu no passado. Cara, isso é sensacional. Você transformou o personagem de uma forma sutil e de uma forma que não ficou forçada, fazendo o personagem ser um personagem totalmente incrível. E falo mais, galera, sem o Vegeta na história de Dragon Ball, a história seria totalmente diferente e seria com certeza uma história bem pior, né? Uma história bem ruim, diga-se de passagem. Porque você pega o Vegeta ali, como disse aqui agora, da saga dos Saiyajins, e transforma o Vegeta agora num herói. O Vegeta é um herói, na verdade. Então, assim, você tem esse contraste e de uma forma feita bem limpa, bem natural. E pra mim, isso é evolução de personagem e ficou sensacional. É claro, tem pessoas que vão preferir sempre o Vegeta lá da saga dos Saiyajins, da saga Frieza, da saga Cell, por exemplo, só que não pode negar que isso é sim, né, uma grande evolução que o personagem teve atualmente, está tendo agora atualmente em Dragon Ball Super. E na minha opinião, isso faz do Vegeta hoje em Dragon Ball Super um personagem melhor do que o Goku, pelo menos em desenvolvimento, porque você vê aí seriedade, você vê motivação, você vê o Vegeta pensando em coisas além de apenas ser o mais forte, além de apenas lutar contra os mais fortes, fazendo, como disse aqui agora, ele é um personagem 1000 vezes melhor do que o Goku de Dragon Ball Super. Mas é claro, como eu sempre digo aqui no canal, essa é só a minha opinião, baseada no que eu vi, né, do que eu li e vi sobre Dragon Ball Super, sobre o personagem do Vegeta em Dragon Ball Super. Mas como eu sempre também peço aqui, agora eu quero saber de vocês. Deixa aqui embaixo nos comentários o que vocês acham sobre isso. Vocês acham que o Vegeta melhorou em Dragon Ball Super? Ou ele piorou, né, tendo em vista o que ele era, o que ele foi em Dragon Ball Z? Deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião. Muito obrigado por me acompanhar até o final desse vídeo. Eu fico por aqui e para vocês um Kamehameha!